Olá, meus amigos, aqui quem fala é Marcelo, engenheiro de segurança, e esse é o programa Regras e Bom Senso. E eu tenho a grande honra de entrevistar uma pessoa que conheci há muito tempo e que eu admiro muito como profissional, como pessoa, o senhor Alexandre Guzmão. Fica confortável e assista até o final que você vai gostar. Toca a vinheta. Pessoal, estou aqui com um amigo Alexandre Guzmão. Alexandre, obrigado aí pela participação no programa, na estreia. Esse programa fazia já um tempo que eu queria estrear ele, já é um projeto profissional de anos, mas a gente vê nesse contrassenso aí, nessa situação da pandemia, e só hoje a gente conseguiu se conectar e fazer a estreia do programa. E é uma honra para mim estar fazendo esse programa com o senhor, ou você, como você queira, né, participando aí, estreando o programa. Muito obrigado, viu? Bom, Marcelo, eu que agradeço o convite de estar aqui com você nesse programa de estreia, é uma grande oportunidade de falar um pouquinho sobre esse tema tão apaixonante que é a saúde e segurança do trabalho, saúde e segurança do trabalhador brasileiro. E parabéns pela iniciativa e que você tenha um grande sucesso nesse projeto, disseminando a informação da prevenção, dos cuidados que todos os profissionais têm que ter na sua atividade do dia a dia, e especialmente que os trabalhadores precisam adotar para que cada vez mais a gente diminua os índices de acidentes e de adoecimento nesse país. Eu que agradeço. O Alexandre, ele é diretor da Proteção, Publicações de Evento, a revista Proteção, que é um periódico, né, uma revista mensal aí que ela está no Brasil inteiro. Está fora do Brasil também, Alexandre? Não, a gente tem alguma circulação externa, principalmente porque agora nós temos a modalidade digital, né? O que impede a gente ter uma circulação maior é que no mundo pouco se fala em português, e a revista é em português. Então, a gente tem pessoas que trabalham, brasileiros que estão no exterior e que trabalham fora, né, que recebem a revista, e também alguns portugueses, pessoal de Moçambique, pessoal desses países aí, Angola, né, tem acesso à revista Proteção. Mas, basicamente, o público é brasileiro, até porque a revista é muito voltada para a forma de fazer segurança do trabalho, saúde e ocupacional pelo Brasil, né? A gente é um país que tem muita norma, muita regra, né? É um país que tem muito isso, então isso impacta também de a gente centralizar a nossa forma de comunicação, falando para esse público que está acostumado com o NR, né? Então, lá nos outros países, a gente tem alguns leitores, mas principalmente brasileiros fora daqui. Mas o nosso forte, 99, alguma coisa, é brasileiros que todos os meses recebem a revista, tanto através da edição impressa, que recebe pelo correio, suas assinaturas, também através da edição digital, que é através de um programa não, a revista Proteção eletrônico que a gente... Isso, as pessoas têm acesso através desse acesso virtual. Correto. Depois eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link da revista Proteção para você que quer fazer assinatura, e eu recomendo realmente, não é porque eu estou com o Alexandre aqui sendo entrevistado, mas eu me formei há muitos anos, aí, quase 15 anos na área de segurança do trabalho, e desde da escola é uma publicação que eu uso para pesquisa, tanto como na revista mesmo, folheada ali, como na internet, né, como é virtual, e o profissional de segurança do trabalho, meio ambiente, saúde, não pode deixar de ter o contato com essa revista aí, porque é um fruto muito bom profissionalmente. Alexandre, vamos fazer aqui um bate-papo, né, uma entrevista, né, porque é a primeira vez aí, eu, como você falou, espero que esse canal aqui a gente consiga prosperar com vários profissionais de várias áreas. E eu queria que você falasse para mim brevemente aí como está o contexto da segurança do trabalho, como você está vendo a segurança do trabalho hoje no Brasil. Você pode também falar nesse contexto, você fazendo um comparativo com o governo anterior, esse governo. Lógico que aqui a gente não está discutindo ideologia política partidária, a gente está falando sobre segurança e prevenção, né? Então, você pode ficar à vontade para você falar o que o governo passado acertou e errou, e, na sua visão, o que esse governo está acertando e errando no que se refere à prevenção de segurança do trabalho.
Bom, na verdade, como a proteção tem 30, vai fazer esse ano 34 anos, ela completou em dezembro 33 anos, a gente acompanha desde 1987 a evolução nessa área de SST, né, em todo o Brasil, e nos últimos anos a gente percebeu uma evolução. Eu não falo em governo assim especificamente, porque na verdade o governo, nós temos dentro do governo pessoas que continuaram seu trabalho, né? O pessoal, especialmente vamos falar do extinto Ministério do Trabalho, que agora foi incorporado ao Ministério da Economia, mas de concreto eu não vejo muita diferença, porque na verdade as pessoas que estavam trabalhando no Ministério do Trabalho hoje estão trabalhando no Ministério da Economia, mais focados nas questões ligadas ao trabalho. Então, não muda muito, é uma questão de hierarquia, de forma de, talvez, tivesse uma valorização maior perante a sociedade, mas a economia é um ministério muito importante, eu diria que é infinitamente mais importante do que o Ministério do Trabalho, e a gente percebe que essa mudança, que apesar de muitos criticarem sob o ponto de vista de que se perdeu importância o trabalho, a saúde e segurança, eu percebo que houve alguns avanços importantes, né, nessa questão, no momento em que a gente colocou sobre o mesmo patamar o pessoal da Previdência Social, o pessoal da Economia, o pessoal do Ministério do Trabalho, e quando a gente fala em E-Social, que é um dos pontos importantes para a saúde e segurança do trabalho, que eu vou depois, posso aprofundar um pouquinho mais, depois, se você quiser que a gente continue, quando a gente fala em E-Social, a gente está falando nesses patamares, porque o E-Social é a Receita Federal, é Previdência Social, é Ministério do Trabalho, é Caixa Federal, mas basicamente é Receita, Previdência e Ministério do Trabalho. E estava cada um em um departamento, cada um em um ministério, e agora está todo mundo no mesmo ministério, nós estamos falando junto a mesma linguagem. E a economia, ela traz também, porque vamos dizer assim, é um chamado ministério rico, né? Rico no sentido Correto. De ter muito recurso e tecnologia e outras questões. Ele trouxe também, eu tenho acompanhado algumas experiências, né? O próprio pessoal Maia, que é o coordenador do E-Social na parte do Ministério, na parte de Segurança do Trabalho, do extinto Ministério do Trabalho, hoje Ministério da Economia, ele agora está fascinado com a disponibilidade de um pessoal altamente conhecedor de tecnologia, de informação, para ajudar ele a desenvolver as ações do E-Social. Então, se de um lado a gente perdeu importância no sentido político de não ter mais um ministro do trabalho, por outro lado a gente entrou numa pasta muito valorizada, né? E o ministro Paulo Guedes tem deixado o pessoal trabalhar. No início do governo Bolsonaro, lá no início do ano passado, né? A gente teve muita informação contraditória, teve muitas distorcida também, né? Distorcidas. O pessoal entrou meio sem saber o que era segurança do trabalho, começou a falar algumas, vamos dizer assim, algumas bobagens, tá? Se falou em reduzir 90% das NRs, se falou em uma série de coisas, e depois que o pessoal começou a entender o que é segurança do trabalho e o que representa isso, perceberam que não dava para fazer aquilo que parecia se fazer, uma simplificação, né? Diferentemente das outras leis ligadas à justiça do trabalho, à legislação trabalhista, a legislação de segurança do trabalho, ela é um pouquinho mais complexa e impacta muito na vida dos trabalhadores. Então, por exemplo, na legislação trabalhista, se eu quiser diminuir as férias de 30 para 25 dias, o impacto vai ser pequeno. Ou se eu quiser flexibilizar o domingo, dizer que as pessoas podem trabalhar domingo desde que tenha um final de semana, um dia para folgar na semana, isso é uma questão mais de relações trabalhistas, pura e simplesmente. Mas quando eu falo em normas regulamentadoras e eu quero simplificar esse processo, eu estou mexendo em coisas que não podem ser tão simplesmente modificadas. Então, eu posso melhorar, modernizar, atualizar as normas de segurança, e elas precisam ser atualizadas constantemente, porque norma é uma coisa que depende muito
da forma de trabalho, do impacto que esse trabalho tem na vida das pessoas, e o trabalho tem constante evolução, então as normas precisam ser atualizadas, precisam ser modificadas, mas elas precisam ser modificadas num determinado tempo, com profissionais responsáveis, discutindo. Nós temos no Brasil o tripartismo, ou seja, nós temos a participação de empresários, trabalhadores e governo para discutir essas normas, né? Então, no primeiro momento, a gente teve um susto, achou que ia ter um arrasa-quarteirão, assim, a segurança do trabalho ia ser colocada em terceiro, segundo plano, né? Segundo, terceiro, quarto plano, né? Mas isso lá em 2019, lá a gente já percebeu, lá por julho, né? A gente teve um congresso que a gente fez durante a Expo Proteção em São Paulo, em que o secretário Rômulo foi convidado, e daí ficou bem claro o que o Ministério estava querendo fazer, e se desmistificou aquelas declarações iniciais, tinha muita gente falando em nome do governo e tal, e daí ficou claro que existia um processo de simplificação, de modernização, que é uma coisa natural em qualquer país. O Brasil precisa passar por isso. Obviamente, nós temos que ter a responsabilidade de fazer essas modificações com todo cuidado para garantir a qualidade de vida no trabalho, né? Então, nesse ponto, a gente percebeu que houve um erro de comunicação inicial, mas depois houve um processo que está em andamento. Tem muita gente criticando, que é muito rápido, deveria ser mais lento, né? Mas daí eu volto um pouquinho atrás e fico pensando que nós ficamos 20 anos sem revisar uma norma, 30 anos, algumas normas ficaram 30 anos sem revisar, e daí não havia uma modernização. Hoje existe um processo de modernização e tal, tudo bem, a gente pode até questionar que ela está sendo muito rápida, mas o que é pior? É ser muito lento ou muito rápido, né? Se eu tenho uma norma que está há 30 anos, 40 anos, 50 anos desatualizada, para que existe essa norma? Então, eu fico pensando até que ponto isso é tão ruim que a gente não fazia crítica das normas. Claro, a gente fazia crítica, mas não se criticava os governos que vieram, e tantos governos passaram nos últimos 40 anos e não fizeram praticamente muitas coisas, né? Então, alguns fizeram, mas eu não estou dizendo que ninguém fez, mas muita gente fez. Havia um comodismo um pouco também, né, Alexandre? Exatamente, até que o nosso processo é um processo complexo, né? O tripartismo é muito difícil, é um processo difícil, porque eu preciso ter um consenso, e muitas vezes o consenso não acontece, né? Então, em nome dessa questão democrática, né, que a gente estava vivendo, a gente demorou muito. A gente está com revisão de normas aí há muitos anos, NR5 aí está... Há quanto tempo se fala, né? E o que nós precisamos fazer é ter agilidade e qualidade nessa agilidade. Então, eu acho que entre defeitos e virtudes desse processo, eu acho que tem muitas virtudes nesse time que está aí no Ministério da Economia, tocando esse projeto. Obviamente que precisa ter uma fiscalização muito atuante dos profissionais, e nós precisamos estar unidos, e esse é um dos pontos ruins que nós temos, né? Nós temos muitas instituições, né? Nós temos representação dos trabalhadores, dos profissionais técnico segurança, dos engenheiros, dos enfermeiros, dos médicos, né? De outros profissionais, dos ergonomistas, dos higienistas, mas a gente não se une, né, para ter uma posição. Qual é a posição dos profissionais? A gente tem cada um a sua posição, cada um defendendo o seu interesse corporativo. Quer ficar realmente cada um no seu quadrado e não se envolver com o outro, né? Exatamente. E às vezes está técnico brigando com o engenheiro, porque tem que ter RT, o outro tem que ter não sei o quê, tem que ter CREA, aquelas brigas que são menos importantes, mas o que é mais importante? É a valorização do profissional de saúde e segurança, de segurança e saúde, como queiram, né? Independente se ele seja técnico, engenheiro, médico, tecnólogo, higienista, enfermeiro, auxiliar de enfermagem, ergonomista, fisioterapeuta e tantos outros profissionais. Então, esse me parece um problema nosso do setor de saúde e segurança do trabalho, é não conseguir unir, e a gente já tentou algumas vezes reunir, mas é muito difícil, porque quando a gente tenta reunir as pessoas, surgem os conflitos pequenos, e o maior conflito, que seria nós estarmos unidos para fazer esse conflito, é lutar pela ampliação desse mercado de trabalho e ampliação da valorização da atividade dos profissionais, que é isso que vai fazer nós sermos cada vez mais
representativos para a sociedade. Alexandre, desculpa que eu falo muito, se você quiser me cortar, fica à vontade, não, tá, tranquilo, tranquilo. O entrevistado aqui é você. A sua experiência que manda aqui. Você está tocando no assunto aí a gente até comentou cada um no seu quadrado, cada um não gosta de se envolver muito. Eu sou engenheiro de segurança ambiental, mas eu fui técnico de segurança durante 7, 8 anos, né? E eu passei a 2010 a atuar como engenheiro de segurança e agora com esse projeto aqui que você está dando a honra de estrear. E quando eu era técnico de segurança, eu tinha muitos colegas técnicos de segurança em várias áreas, vários setores de atuação, que eles me questionavam muito pelo fato de eu ser de São Paulo, e eu não estou aqui puxando sardinha para esse ou para aquele sindicato, não estamos aqui falando de sindicato, nem puxando se somos a favor ou contra o sindicato, mas eles sempre falavam para mim, poxa, Marcelo, você fala isso porque você está num estado que há um pouco mais de fiscalização e um sindicato um pouco mais atuante, que te dá curso, que faz isso, faz aquele outro. Então, assim, qual que é o seu ponto de vista? Você acha realmente que há essa defasagem de uma maior atuação do sindicato, tanto de técnico de segurança, como no caso o CREA também, né, que o CREA também tem suas deficiências, não vamos entrar de mérito aqui quais são, mas existem suas deficiências, mas você acha que essa falta de atuação dos sindicatos de técnico de segurança, do CREA, para engenheiro de segurança, nos estados, faz com que a qualidade profissional desses profissionais caia muito? Então, eu fico imaginando assim, a pessoa que se forma, faz a pós-graduação e tudo mais, e vai para o mercado de trabalho, e ele vai entrar e não sabe o que o engenheiro de segurança vai fazer na empresa. E aí a empresa pega esse profissional que não tem conhecimento, porque ela quer um profissional de baixo custo, e aí fica que a qualidade final do trabalho, que é a qualidade final do trabalho, que é a vida na ponta da linha, né, a preservação da vida da ponta da linha, fica prejudicada por esse profissional que tem pouca qualidade. Como que você vê a atuação tanto do sindicato, do CREA, da fiscalização, referente a forçar que esses profissionais, essas empresas, busquem qualificação e sejam melhor a cada dia? Marcelo, você tocou num ponto muito importante, que é a questão da qualidade do profissional. Aí vem, eu vou começar falando isso, você me perguntou, mas eu vou tentar desenvolver um pouquinho mais sobre seguindo nessa linha. Mas, assim, hoje a gente tem, no estado de São Paulo, um sindicato, que é o sindicato maior número de profissionais, né? Então é o maior sindicato em termos de numéricos, e tem uma estrutura. Nos outros estados, dependendo do estado, a quantidade de profissionais diminui e a participação, inclusive contribuição sindical, diminui bastante e o sindicato não tem como se... Hoje precisa de dinheiro, qualquer estrutura para fiscalizar precisa ter dinheiro. O próprio CREA, em São Paulo, ele tem uma estrutura fantástica, né? Em outros estados, né, é menor, mas de qualquer forma o CREA tem outra vantagem que é a RT, tem uma série de formas de se subsidiar que tem os pagamentos e tal, então é uma instituição mais poderosa no sentido econômico, né? Então, assim, mas eu acredito que essa fiscalização é fundamental, mas eu acho, e eu acho que isso daí a gente, obviamente que em estados que tem uns sindicatos mais atuantes e instituições mais atuantes, nós temos melhores profissionais, mais fiscalização. Mas, para mim, o ponto nevrálgico da nossa questão, e daí eu posso ser, assim, às vezes ser mal entendido, eu queria deixar bem claro que não é uma posição contra o profissional, que é a origem do profissional do SESMIT, né, para a empresa. Vamos se colocar no lugar do empresário, tá? Correto. Que é quem paga a conta, né? O empresário, correto, ele tem uma norma que diz que ele tem que contratar, dependendo do tamanho da empresa dele, técnico, depois engenheiro, médico, enfermeiro, independente se ele querer ou não contratar. Isso é uma coisa que uma coisa que vai contra o profissional, sob o ponto de vista da imagem que o empresário tem da segurança do trabalho. Então, a obrigatoriedade do SESMIT, eu não estou aqui pregando o fim da obrigatoriedade do SESMIT, tá? Mas eu estou destacando esse ponto. Para o empresário, ele gera um problema, porque o empresário diz assim, tem que contratar esse cara aí, ou esses caras aí. Então, se ele não está conscientizado do tema segurança e saúde do trabalho,
Se ele não está percebendo que investir em prevenção gera economia para a empresa dele, gera melhoria de ambiente de trabalho, gera produtividade, se ele não está ainda nessa cultura de segurança, e a maior parte dos empresários não estão nessa cultura de segurança, ele vai enxergar o SESMIT, que às vezes é um cara só, é um técnico de segurança, que está lá no fundo da fábrica, da empresa, embaixo de uma escada, numa mesa mal iluminada, com uma cadeira meio cambalhante. Tem que botar o cara, bota o cara lá embaixo da escada, porque eu sou obrigado a contratar esse cara, pagar o salário mínimo da categoria, que não é um salário tão baixo, mas... Para ele me encher a paciência, né? Para ele ficar me enchendo a minha paciência de... nós temos que seguir a norma tal, tem que seguir fazer aquilo, dizer um monte de não para mim, eu estou falando como se eu fosse empresário, né? Eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, porque senão não sei o quê, porque senão vem o Ministério autuar a gente, isso é contra a norma, não sei o quê. Então, e daí o que acontece? Esse cara, ou ele vai continuar sendo combativo e vai encher o saco, desculpe o termo, né, mas incomodar o empresário e vai dizer assim, olha, nós temos que fazer assim, não pode fazer assim, não pode fazer assim, ou ele vai chegar num ponto e vai assim, eu não vou mais brigar com esse cara, eu vou fazer de conta que eu sou técnico, eu sou engenheiro, eu vou fazer de conta, eu vou só falar o que o cara está mandando fazer e vou me limitar para não me incomodar. Eu soube que há um tempo atrás tinha um cara que começava a cobrar muito aqui e o dono da empresa mandou ele embora. Mas daí vem uma questão importante. Então, tem essa origem do negócio que é assim, o dono da empresa tem essa visão. Então, nós temos que pensar como é que a gente derruba essa visão. Como é que a gente valoriza não o profissional, mas a atividade que ele desenvolve, a importância daquilo. Porque vamos pegar uma área que é pertinho da área de segurança, que é a segurança patrimonial. Alguma empresa é obrigada a contratar vigilante? Por que o cara tem vigilante? Por que ele tem um sistema lá e tem vários porteiros, vigilantes e tal, para cuidar do patrimônio dele? Porque ninguém obriga ele a ter, não tem nenhuma norma do Ministério Ministério da Segurança, Ministério da Justiça, que diga tem que ter vigilante. Não tem. Por quê? Porque ele decidiu contratar, ou ele contrata uma empresa, ou ele contrata um grupo de pessoas, ele dá uniforme e tal. Então, é uma coisa que ele percebeu, não, mas peraí, eu tenho o risco de me invadir minha fábrica, minha empresa aqui, então tem que ter segurança, então ele vai lá e contrata. Eu não estou querendo comparar um profissional de segurança do trabalho e um profissional de segurança patrimonial, não tem nada a ver isso, mas eu estou falando da ótica do empresário. O empresário nunca foi obrigado a contratar um segurança e ele contrata porque ele acha que tem. Ele não é obrigado a contratar o cara do escritório lá para fazer as entradas de faturamento dele, ele contrata um cara para fazer isso. Então, o empresário, mas por quê? Porque ele percebe que ele tem que ter um cara lá no financeiro dele que saiba receber o dinheiro dele, pagar as contas em dia, né? Então, ele contrata esse cara. O cara de segurança, ele é visto dessa forma, não estou falando por todas as empresas, mas a maioria das empresas é vista dessa forma. Então, 90%, o maior problema... Sim. 90% do Brasil, a gente sabe que é assim. Né? Exatamente. Eu entendo o seu ponto de vista, e uma coisa que eu sempre achei, até como técnico de segurança, porque a gente sabe, você é um profissional da área que tem uma revista que publica índice de acidente, entrevista com profissionais dentro da área e tudo mais, e uma coisa que eu sempre tive, Alexandre, quando era técnico de segurança, eu venho fazendo isso como engenheiro, é que o maior prejuízo de um acidentado é para o governo, para a Previdência, né? Isso, claro, lógico, traz para a empresa as multas se ela não cumprir, mas a Previdência que arca todo com custo. Só que não parece assim que falta esse empresário que ele vê o técnico de segurança, o engenheiro, o gestor, ou a enfermeira do trabalho, como uma pedra, como um fardo que está ali. Você não acha que isso também tem muito, porque o governo, não estou falando só do governo Bolsonaro, mas isso aconteceu com o Fernando Henrique, Lula e tudo mais, que o governo, em geral, ele investe muito pouco em propaganda e conscientização do empresário, chegar para o empresário e falar, olha, se você contratar os profissionais de segurança, você vai deixar de ter X acidente e perder X. O governo vai deixar de disponibilizar dinheiro para pessoas que podiam estar saudáveis e trabalhando, se isso não acontece porque você não investe. Então, não falta um pouco do governo também chegar
fazer uma propaganda dentro das empresas para que esses empresários ele tenha consciência que é bom ter um profissional qualificado junto dele? Não falta isso um pouco, essa linha aí, essa linha tênue aí, não tem que ser quebrado um pouco isso, esse paradigma, e o governo entrar mais dentro das empresas, dando uma conscientização maior, não de conscientização de vão colocar entre aspas aqui chicote, se você não fazer, você vai ser punido. Mas não, ao contrário, olha, faz que vai te beneficiar. Não falta essa propaganda, Alexandre? Mas exatamente isso. Esse é o ponto mais importante que eu acho que a gente tem que pensar. Mas quando eu estava falando da união das entidades, eu estava falando lá atrás da união das entidades, esse é o ponto fundamental. A gente tem que, porque, na verdade, quem tem que fazer esse trabalho é quem sabe do potencial do nosso trabalho. Quem é que sabe mais do que nós? Com certeza. Entendeu? Você acha que o Bolsonaro sabe o que é a segurança do trabalho? Você acha que o Lula, que é um acidentado do trabalho, sabia o que era a segurança do trabalho? A Dilma, o Temer, o Fernando Henrique, enfim, né? Não interessa. Eles não sabem, eles sabem até o que é acidente de trabalho, mas eles não sabem a importância que a falta de prevenção de acidentes provoca para um país. A gente sabe que os países com maior competitividade, né, os países que estão na frente em competitividade têm menos acidente de trabalho. Por quê? Sim. Porque é incompatível acidente de trabalho com competitividade, com produtividade. Então, se eu tenho uma empresa que está bem estruturada, com processos bem feitos, eu tenho menos acidente de trabalho, menos doença, entende? Então, são coisas incompatíveis. Só que, no Brasil, e de uma maneira geral no mundo, sempre se ligou a questão dos cuidados com o trabalhador como uma obrigação das empresas, uma obrigação legal. Quando para o empresário, o discurso devia ser outro. Olha, você está perdendo dinheiro. Você está perdendo dinheiro porque você está gerando acidente, você está gerando desperdício, você está gerando parada de fábrica, parada de trabalho, de processo de trabalho, demora para substituir o trabalhador, daí tem que entrar um outro para ser treinado. Isso gera custo. Depois, ainda hoje, nós ainda temos aí o chamado RAT, o FAP, o RAT, que acaba impactando na folha, aumentando percentualmente o custo que a empresa vai pagar. Insalubridade, que é um absurdo que se pague insalubridade no Brasil, ou seja, eu estou comprando a saúde do trabalhador, eu ainda tenho que pagar isso, verdade. A empresa acaba pagando. Então, elimina isso, acaba com esses gastos. Quando a gente... tudo isso, quem que sabe sobre isso? É nós profissionais. Tá lá em frente, né? A gente não consegue se unir para ter um discurso padrão. Todas as associações, todos os sindicatos, nós devíamos, em vez do governo fazer essa campanha, porque o governo não sabe isso, ele não percebeu isso, mas nós devíamos estar unidos, fazer um grande fórum de segurança, né, que se discutisse tudo menos as questões corporativas, mas principalmente isso, como nós vamos fazer a prevenção de acidentes e doenças ser mais respeitada no Brasil. E daí... Quando eu chegar lá e nós tivermos um consenso, eu vou chegar no governo e dizer assim, olha, governo, vocês estão perdendo isso. Paulo Guedes, em 10 anos, o Paulo Guedes adora lá, quanto o país vai perder em 10 anos se não fizer a reforma tal, não sei o quê. Em 10 anos, o Brasil, se não mudar, nós vamos perder tantos bilhões de dólares em investimentos que as empresas vão deixar de faturar e tal, vão ter por causa de perdas e tal. E aí vem um outro problema. E aí é um pouquinho mais complicado, porque isso até não é tão difícil de fazer. É muito difícil, mas não é tão difícil. O maior problema é o seguinte, a gente convenceu a sociedade brasileira de que prevenção de acidentes é o caminho. Agora as empresas vão ter o E-Social, isso eu acho que vai ajudar bastante, a gente pode depois, se você quiser comentar, mas vai ajudar bastante no sentido de as empresas vão estar mais... expostas e vão ter que se cuidar muito mais em termos de prevenção, porque elas vão começar a dizer o que elas estão fazendo, e a maior parte das empresas não estão fazendo, né? Mas aí vem o que me preocupa mais hoje em dia é o seguinte, a empresa, vão lá, decidiu contratar o Alexandre e o Marcelo para fazer segurança e saúde dentro da empresa, tá? Aí vem o Alexandre e o Marcelo só sabe falar de NR. Só sabe falar que a norma tal diz isso, que a norma tal diz isso, tá? Mas aí não pode fazer isso porque a norma tal não diz isso. E o empresário quer saber, ele não quer saber o que não pode fazer, ele quer saber como ele pode fazer.
E o técnico só sabe dizer não, não, não. Ou tem que usar EPI, tem que usar EPI, tem que usar EPI, tem que dizer. Então, a gente está porque a gente foi, ao longo de muitos anos, primeiro, sem espaço para se manifestar nas empresas, e daí vem um problema, né? Porque como eu não podia me manifestar, eu não conseguia me desenvolver. Eu estou falando de uma maneira geral, de uma percentual importante, mas, claro, tem excelentes profissionais, empresas maravilhosas e tal, mas a grande maioria das empresas tem esse padrão aí. E o profissional acabou acabou entrando num círculo vicioso de não aprofundar as questões. Então, quando a gente está falando de gestão, hoje a gente está falando de GRO, né, que é Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, o PGR, que é um programa, né, a gente começa a falar de uma forma diferente. E a gente está vendo que os profissionais não estão sabendo como fazer um PGR, que é um programa. Eles acham, tá, mas onde é que eu boto? Eles confundem o PGR com o PPRA antigo, que era um programa também, mas que acabou virando um documento. Que vai cair em desuso, né, Alexandre? Exatamente, programa não é documento. Programa é programa. Programas são ações, começam a ser feitas, tem etapas, tem discussões, tem uma avaliação, tem uma retomada. Isso é um programa. Não é um documento que eu dou para o dono da empresa, olha, isso aqui é o seu PPRA. E o cara pega e bota na gaveta não, quando vier a fiscalização, eu entrego esse documento. Onde é que está o programa? O programa tá, mas quando é que você se reúne para avaliar o programa? O PPRA, o PPR, o PGR agora, né? PGR. Tem que ter o início, o planejamento, é o famoso aquele processo do PDCA, né? O planejar, todas aquelas ações, que é um círculo que o PDCA ele sempre está girando, ele não para nunca, porque eu tenho que, depois de reavaliar, depois de planejar de novo, agir e fazer todo esse processo. O PPRA nos viciou a ter um programa que eu cobrava R$100 por um empresário, para não fazer nada, para copiar e colar um texto que eu peguei na internet lá do negócio, eu nem vou na empresa, eu cobro R$100, é o programa mais caro do mundo, o programa de R$100, porque o cara devia ter vergonha de cobrar R$100 por uma coisa que não é trabalho nenhum. Agora, claro, tem bons PPRAs desenvolvidos e tal, e que não foram implementados, porque não é só fazer o PPRA lá, eu vou planejar, eu vou fazer as ações, eu vou planejar a festa de aniversário do meu filho. Daqui, eu tenho que comprar isso, comprar isso, comprar isso, comprar isso. Daí dá para a sua esposa e ela bota na gaveta. Como é que sai a festa? Fica difícil, né? Nós temos que... Olha, pessoal, e o dinheiro para isso? E quem é que vai falar do salgadinho? Quem é que vai comprar a cervejinha e a Coca-Cola? Entendeu? Tu tem que definir atividades e funções. E o PPRA acabava sendo um projeto de boas intenções, um plano de boas ideias, avaliando alguns problemas, né? Olha, nós temos que cuidar, se chover, a festa nós temos que fazer dentro da garagem, não podemos fazer na frente da garagem ali, que nós temos aquele lugarzinho para fazer a festa. Só que, né? Mas então como é que nós vamos avaliar? Então, um dia antes, ver a meteorologia, se vai chover e tal, tá? Todo um planejamento, uma ação básica. A gente faz isso no nosso dia a dia. E o profissional de segurança acha que o PPRA é um documento não... Para ser arquivado e engessado que fica no arquivo. Esse dia, Alexandre, eu estava conversando com um amigo meu do Rio de Janeiro, que ele é advogado e é perito, né, de insalubridade e periculosidade, e a gente estava falando sobre alguma dessas situações, e aí eu falei para ele, olha, pelo que a gente vem conversando com profissionais do Brasil, tendo em vista o PPRA, a gente está cansado de empresa e ver que o PPRA é Ctrl-C, Ctrl-V. E chega ao ponto de você chegar à empresa e você pegar um PPRA e ler, e você perceber que os dados daquele local é de um outro estado, da empresa que tinha trabalho em outro estado. E aí ele falou, ele está questionando, mas às vezes o PPRA, ele é da mesma função. Eu falo, não, mas mesmo que um exemplo, se você faz um PPRA para um funcionário que, por exemplo, trabalha em Bangu, no Rio de Janeiro, com o calor, tem um dos lugares mais quentes do Brasil, Rio de Janeiro, Bangu, não sei se você conhece lá. Você faz um PPRA para soldador lixador ali em Bangu. Você coloca as características, todas as características que vai colocar. Se você levar para o Rio Grande do Sul, que é a sua região, no caso eu trabalhei também em Estrela, se você levar para essa região e colocar as mesmas características físicas naquele lugar, tudo bem física, mas a característica ambiental já mudou totalmente. O PPRA já não pode ser o mesmo só por causa das características ambientais que mudaram, já não pode ser o mesmo PPRA. Tem que ser uma nova avaliação
ambiental a ser feita. E aí eu conversei com ele, falando com ele aí, e eu falei, olha, infelizmente a gente tem no Brasil muitas pessoas que estão aposentadas por problema de salubridade, periculosidade, que não precisava estar aposentada, podia estar trabalhando na ativa. Existem muitas pessoas que estão trabalhando com problema gravíssimo e não se aposenta. Por quê? Porque a falha vem no documento, PPRA, do PPP, até do PCMSO, que é o PPRA básico, né? Então, eu estava falando a situação para ele. E aí você está fazendo a colocação, realmente, e essas mudanças, né, Alexandre, eu, particularmente, eu gostei muito da mudança das NR, atualização nela, como você falou ontem, tem NR que está tanto tempo sem atualizar, mas a atualização dela veio bem para isso. Então, você sente também que há essa questão na falha da confecção do documento, e lá no final, a pessoa que vai se beneficiar tanto para aposentar e não se aposentar, você tem uma sensibilidade nisso também ou não? Perfeito, Marcelo. Eu até acho assim, o profissional de segurança, tá? Ele precisa hoje 3 tópicos importantes, 3 que eu acho que ele precisa se desenvolver. Urgentemente, tá? Aprender sobre gestão. O que é gestão? Porque gestão não é fazer PPRA, gestão é fazer gestão. E nós estamos com uma oportunidade agora, com o PGR, de estar usando o discurso que a empresa... Se eu começar a falar em gestão de segurança para o dono da empresa, ele vai começar a entender porque ele faz gestão. O empresário sabe o que é gestão. Então, eu preciso aprender sobre gestão. Outra coisa que o técnico de segurança, o profissional de segurança, o engenheiro, o médico, que é o cara que tem um relacionamento com o dono da empresa, ele precisa aprender a fazer cálculo. Ele aprender a somar, diminuir. Sim. Ele precisa fazer cálculo sobre quanto é que a empresa gasta em segurança e prevenção, e não segurança e prevenção. Quanto ela bota fora por mês. Se ele fizer cálculo todo mês, ou todo ano, fizer uma planilha dos últimos 5 anos, quanto a empresa gastou com ações trabalhistas, com ações não sei o quê, com indenizações, com perdas de horas, acidentes. Claro, isso dá trabalho e tal, mas que seja assim, esse ano, quantos acidentes nós tivemos, quantas horas foram perdidas, bota esse número lá na conta faz uma planilha com esse número, tá? E de posse de gestão, de posse de número, ele tem que aprender uma terceira coisa, que é fazer marketing. Porque o técnico, o profissional de segurança, o técnico, quando eu falo técnico de segurança no sentido amplo, o profissional de segurança, né? Ele é um péssimo marqueteiro, ele é um chato, de uma maneira geral. Desculpe, eu estou falando assim, mas isso é um... Na verdade, quer impor a ideia e não... Né? Ele tem conhecimento, mas ele não sabe passar isso. Então, ele vive cobrando. E ele tem que ser um marqueteiro da segurança. Ele tem que vender a segurança. Ele tem que vender a ideia da cultura de segurança. E não ser um chato cobrando coisas. As pessoas passam... lá vem o técnico, vai me cobrar que eu estou sem o capacete, não sei o quê. Cara, ele devia... O nosso discurso não devia ser pelo negativo, devia ser pelo positivo. Então, se ele aprendesse a fazer marketing junto ao trabalhador e junto ao empresário, ele teria uma valorização. Nós teríamos uma valorização. Então, ele pegaria os números que ele lançou assim, olha, chefe, no ano passado nós perdemos tal e tanto e tanto. Sabe por que nós perdemos? Porque nós deixamos de investir num sistema de exaustão para lá, porque nós estamos gastando em máscara todo mês, porque se nós gastar lá um pouquinho mais, vamos investir lá R$30 mil, nós vamos deixar de gastar R$1.000 por mês em máscara, e em 30 meses, ou seja, em 3 anos, só nisso nós já vamos economizar aquele dinheiro. Então, ele tem que fazer esses cálculos, começar a entender que a solução do comprar EPI, não comprar EPI, ela não pode ser uma coisa assim, a primeira coisa, dá EPI que resolve tudo. Eu tenho que fazer uma análise do risco, tentar neutralizar esse risco de várias maneiras e tentar ver qual é a maneira que o empresário vai achar mais interessante. Claro que a primeira solução é a técnica que vai dizer assim, temos que eliminar o risco sem EPI, depois se eu não tiver, eu vou tentar encontrar, mas eu tenho que botar na ponta do lápis, porque o EPI, a curto prazo, às vezes, ele é muito mais barato do que uma solução coletiva, uma mudança de processo. Mas se eu pegar, ao longo dos anos, aquele processo e todos os EPIs
substituir. Estou falando do EPI que pode ser, né? Tem calçado que não dá para substituir, mas, por exemplo, uma proteção respiratória, que eu tenho um ambiente insalubre que eu já estou pagando insalubridade, eu estou pagando EPI, eu tenho que fazer treinamento de EPI, eu tenho que fazer um monte de coisa. Bota isso no papel e se uma solução às vezes até fechando aquele processo em 4 paredes e minimizando o risco, né? Eu tenho uma máquina que emite gases, né? E tem... É um pavilhão enorme. Se eu pegar aquele processo e fechar, enclausular, em vez de expor 100 trabalhadores, eu expor só 10 trabalhadores, eu vou economizar máscara para os outros 90, eu vou economizar insalubridade para os outros 90, e, claro, daí eu vou me focar nesses 10 aí, que, obviamente, eu não vou botar isso dentro de uma caixa fechada, mas eu vou fazer um projeto de engenharia que vai projetar a proteção desses trabalhadores. Ou seja, eu preciso começar a pensar fora da casinha, não assim, a máquina está ali, está dando... Tá, e o quê? Ouça o trabalhador, ele tem boas sugestões. Ouça o supervisor do processo, ouça o dono da empresa, mas ele também, ouça colegas, olha, como é que vocês fizeram na fábrica de vocês aí, eu tenho esse negócio aí, nós fechamos ali e tal. Às vezes a solução estão aí, né? Nós temos um prêmio proteção. Foi o que você falou dos eventos mais para profissionais de segurança para trocar as ideias, né? Exatamente. Eu ia falar exatamente do prêmio proteção que a gente tem, que a gente faz todos os anos, inclusive as inscrições estão abertas até maio, né? E todos os anos a gente tem mais de 100 e poucos cases de boas práticas e coisas simples, coisas muito interessantes, que o grupo lá pensou de boas práticas, que a gente premia em torno de umas 30, né? E a gente apresenta isso no congresso que a gente vai fazer em setembro esse ano, mas todos os anos a gente faz. E, claro, eu estou falando de um exemplo nosso. São experiências maravilhosas, é fantástico. Depois a gente publica na revista em dezembro o resumo dessas experiências. E essas experiências, na segurança, pessoal, é importante, não tem concorrência. O cara da Volkswagen e o cara da GM, o cara da Toyota, o cara da Hyundai, o cara da Fiat, eles brigam lá na fabricação de carro, mas na segurança de produção de carro não tem que ter medo de a Toyota saber como é que a Hyundai desenvolveu um sistema de enclausuramento de ruído. Estou dando um exemplo hipotético. Eles podem fazer igual, porque a mesma prensa que faz o carro da Fiat é mesma não, mas os sistemas são parecidos. Então, a Fiat pode copiar na segurança, não vai copiar no desenvolvimento do produto, mas quando a gente fala em vidas, e isso a gente tem percebido, as empresas expõem isso com o maior orgulho, não tem medo não tem espionagem industrial. O foco tem que ser o mesmo, né? Exatamente. O foco tem que ser a vida. Esse trocar de informações entre os profissionais é fundamental, e eventos são, você colocou muito bem, eventos são para isso, tanto nas apresentações, quanto no network, lá nos intervalos, eu vou conversar né? Chega lá, ô Marcelo, como é que tu está resolvendo lá na tua fábrica, lá o negócio, estou com problema lá, tem um vazamento, assim, é esse tipo de informação, o cara, não precisamos cada um inventar a roda, a gente tem que discutir mais e trocar mais as informações. E falar das coisas boas, e botar para fora, o dono da empresa tem que saber disso, que ele está fazendo. E quanto foi que eu economizei? Esse é outro ponto importante. Quando eu desenvolvo uma ação dessas, eu tenho que mostrar para o cara, olha, chefe, nós fizemos isso, gastamos lá 100 mil reais, mas nós em 3 anos nós vamos economizar 400 mil reais para a empresa. Esse ano não, porque vai ficar primeiro ano, então o chefe vai olhar, nossa, cara, tu só ganha lá 1.600 reais? Esse cara aí, me obrigaram a contratar esse cara, agora esse chato aqui agora virou um cara que está me trazendo soluções para a minha empresa. É esse conceito que a gente tem que mudar. Mas para isso o profissional precisa se preparar, precisa ler muito. Mas você não acha que tem muito egoísmo? Tem muito egoísmo profissional no meio também, Alexandre? Muito técnico de segurança, quando se fala, não passa o conhecimento, o know-how que ele tem para o outro, por medo do outro tomar lugar, o engenheiro que não passa para o outro, medo do outro tomar lugar. Você não acha que tem muito egoísmo profissional e até de empresário, que é o que trava um pouco e leva a segurança dentro daquele paradigma que nas empresas, no trecho que a gente sempre ouve, você deve ter visto muito isso, que a segurança ela vai até onde a produção tem que produzir, né? Então, o profissional de segurança ele é bem quisto, ele aparece, faz tudo isso,
mas até naquele limite que a produção tem que ir. Ele não pode passar aquele limite, porque a produção tem que ser acima da segurança. Então, a partir desse momento que tem esse paradigma, você não acha que você não acha assim, que existe um pouco também de egoísmo? Eu sou engenheiro de segurança do trabalho, eu tenho um conhecimento de várias áreas. Aí eu trabalhei, um exemplo, trabalhei na parte de construção naval, um exemplo. E aí, de repente, tem um amigo meu que está pleiteando uma vaga na área de construção naval, tudo mais, e ele pergunta para mim, como que é lá, tudo mais, como que eu trabalho, como que eu faço para desenvolver e tudo mais, e eu me retraio, eu não passo isso por medo dele se especializar mais do que eu, ter mais conhecimento que eu, e tirar a vaga que pode ser minha. Você não acha que tudo isso que dentro desse contexto que você está falando agora, e a gente falando daquele lance também de cada um do seu quadrado, você não acha que também existe muito egoísmo, também falta de camaradagem no meio dos profissionais e até do empresário? Eu acho que isso é uma coisa do homem, né? Do ser humano, vamos dizer assim, né? É um pouco normal. Mas eu acho que na nossa área, até o contrário, eu acho que é um pouquinho mais, existe um pouco mais digamos, de cooperação do que em outras áreas, tá? Eu conheço outras áreas, já atuei em outras áreas, e eu acho que a nossa área é uma área que tem uma boa cooperação. Não é total, eu concordo com você. Tem muita gente que é aquela coisa, fica escondendo o jogo, né? Isso aqui só eu sei. Eu acho que essa atitude é a atitude dos medíocres. Sim. Tá? Eu vou guardar para mim, porque isso aqui é meu. Por que esse cara é tão pequeno que ele só sabe aquilo? Entendeu? O cara que é grande não se preocupa com isso. Porque ele é especialista numa coisa só, né? Daqui a 2 dias ele está melhor do que aquilo, entendeu? Então ele fica passando. E nós temos, assim, eu sei porque, assim, a gente tem muitos professores nos cursos que a proteção fazia presencialmente até o ano passado, né? Agora nós estamos nessa questão da pandemia, interrompendo essa atividade de curso, mas assim que as coisas voltarem ao normal, a gente volta a fazer curso. A gente fazia mais de 100 cursos por ano, de 100 a 150 cursos por ano no Brasil, em todos os estados e tal, todas as regiões. Agora estão fazendo muito por EAD, através da Universidade de Proteção. Mas nesses cursos, e uma das coisas que a gente sempre brigou muito, no sentido, é de que o professor, que tem professor e professor, tá? Tem aquele professor que dá o curso, e entrega a metade e entrega o cartãozinho no final. Se precisar mais, está aqui o meu cartão. Tá? Então, a gente sempre procurou tirar esse professor, que é usava o curso para fazer marketing. Obviamente, se o cara está dando um curso, ele está fazendo um marketing, obviamente, é normal, porque ele está ali, está se expondo. Mas tem pessoas que usam isso como uma ferramenta de negócios. E a gente sempre procurou valorizar o professor que entregava tudo. Né? Até porque ele entregava tudo, mas 2 dias depois ele já estava com muito mais, porque ele estava em um processo constante de evolução. Então, esse cara não tem medo, porque ele está sempre aprendendo, está sempre se desenvolvendo. E quando eu chegar perto dele, aprender tudo que ele sabe, ele já está na frente. E ele não tem essa inveja, entende? De repente, ele vai trabalhar comigo, se ele perceber que eu sou bom, ele vai fazer parceria comigo. E na segurança, como a gente trabalha multidisciplinarmente, isso é importante lembrar, quando a gente fala em segurança, a gente não é assim, o técnico de segurança sabe tudo, ele não sabe tudo, o engenheiro não sabe tudo, o médico não sabe tudo, né? Às vezes eu preciso de um ergonomista, às vezes eu preciso de um higienista, às vezes eu preciso de um fisioterapeuta, às vezes eu preciso de um especialista em instrumentos. Não é possível eu saber tudo, né? Às vezes eu preciso de um especialista em construção naval, às vezes eu preciso de um especialista em construção civil, que são coisas completamente diferentes. E cada área nós temos uma grande dificuldade de encontrar gente boa, né? E eu vejo, assim, o que eu vejo como ruim, assim, é um pouquinho, tem muito... Qual é a questão da democratização da informação, da internet e tal? Eu vejo que muita gente está usando a internet e disseminando coisas ruins. Isso me preocupa mais, entendeu? Sim. Eu acho legal todo mundo ter o seu espaço, sua mídia mas também, eles têm que ter responsabilidade. Então, tem que ter muito cuidado. E por isso que a gente tem que ter a seleção do que a gente da informação, né? A internet tem tudo, tem todas as soluções. Você botar lá assim, como construir o PGR, bota lá no Google. Vai aparecer 300 mil caras, o cara com uma planilha prontinha, que não sei o que e tal.
Dá para, né? Mas aí eu tenho que fazer o processo assim, em quem eu vou acreditar, né? Aonde eu vou investir o meu conhecimento, né? Aí vem a necessidade de eu ir atrás de boas referências, dos melhores especialistas, e é legal que você está abrindo esse espaço, porque você, com certeza, vai trazer gente boa para falar aqui. Essas pessoas, né, são referência que você vai dar para as pessoas os profissionais. Pô, teve um cara lá que o Marcelo entrevistou, que era um higienista lá, que falou sobre isso. Então, pô, aquele cara é muito bom, eu vou falar com ele, eu vou ver o que ele escreveu, se ele tem livro, se ele tem curso. Então, esse espaço esse tipo de experiência que você está desenvolvendo, que é a plataforma desses bate-papos e trazer, né? Porque, assim, eu não vou dar uma consultoria aqui, aliás, eu nem sei, não sou engenheiro, eu sou jornalista, né? Sim. Mas, assim, se eu fosse um higienista, não seria no teu programa que eu ia dar solução para tudo, mas eu acabo mostrando para você o meu conhecimento, e daí as pessoas vão se valer. Olha, o Marcelo tem feito boas entrevistas, trazido boas pessoas, e aquelas pessoas são referência que nós vamos nos valer, e vamos fazer curso com esse cara, ler o livro que esse cara fez, seguir os artigos que ele publicou nas revistas e tal, as entrevistas. Então, esse é o grande desafio. Muito mais do que a mediocridade que você mencionou aí, desse cara que é o cara que escolhe o jogo. Esse cara, para mim, é o pior dos caras, porque é o cara que ele é tão pequeno, que ele acha que se ele entregar o que ele sabe, a vida dele acaba. Entende? E o que é mais importante é que ele tem que se reinventar. Né? Se ele é um bom consultor, e nós temos muitos consultores, todo bom profissional de consultoria hoje tem que estar muito atenado, tem que estar muito ligado no que está acontecendo. As mudanças no mundo da saúde e segurança, elas vão acontecer cada vez mais rápido, porque não é só na nossa área que está mudando, o mundo está mudando. A forma de trabalho está mudando, né? Com certeza. Só se você pensar assim, o motorista de táxi, acabou. O cara tinha 10, ele comprava lá 10 placas, né? Não sei se aí comprava. O cara era o patrimônio dele. Em vez de comprar casa, ele comprava placa de táxi. Então ele tinha um monte de motoristas que trabalhavam para ele alugava e tal. Tava de sangue doce, tranquilo. Um dia um cara inventou lá num outro país lá, inventou um negócio chamado Uber. Acabou o negócio dele. Acabou. Porque o patrimônio dele eram as placas, e no momento que a placa não tem mais importância, acabou o negócio dele. Então, com certeza. O Uber, aí tem muitos modelos de negócio, né? Cada vez é mais a informática entrando na nossa vida, né? Então, aquele cara que vai preencher um formulário de forma burocrática, isso daqui a pouco vai ter um sistema automático, não vou precisar de um técnico para fazer isso. O técnico, vai se reinventando cada dia, né? Exatamente. O técnico engenheiro médico, ele vai ter que ser um consultor para a empresa, ele não vai ter um cara para preencher papelzinho. Ele vai ter que ser um consultor. Ele vai ter que dizer para o dono da empresa quais caminhos ele pode adotar, deve adotar, com qualidade, segurança e tal, para resolver a situação. Então, ele vai ser um consultor, ele vai ser muito mais. E para ser isso, ele não tem que só saber as NR, ele tem que saber muito mais que isso. Ele tem que entender o processo todo. E daí vem aqueles 3 pontos que eu falei, que é gestão, saber de gestão, porque quando eu sei de gestão, eu estou entendendo como é que funciona uma empresa. Saber fazer cálculos e fazer marketing. Porque para isso vai dar suporte para ele ser importante dentro da empresa. Né? Porque ele vai ser relevante, porque ele vai conseguir mostrar para a empresa a importância da saúde e segurança, a importância daquele trabalho ali, de que aquilo representa não só salvar vidas, evitar que o trabalhador seja doente, mas para a empresa, uma questão que é fundamental, a sobrevivência da empresa como negócio. Com certeza. Eu tenho que pensar no dinheiro, porque se a empresa não tem dinheiro, a empresa fecha. Nós estamos vivendo agora muitas empresas fechando. Todo mundo sem Covid, maravilhoso, muito legal, ótimo, ninguém pegou Covid, mas ele está desempregado, o dono da empresa fechou, está falido, o que adianta? Então, mais ou menos o que vai acontecer se nós não tivermos esse cuidado. Sermos muito rigorosos, né, nas questões é importante, mas tem que ter bom senso. Então, as regras têm que ter... às vezes, a solução mais rigorosa não é a melhor solução, ela é a mais simples. Né? Não pode, então não pode fazer. Não, mas se eu precisar fazer... Aí o que acontece? No Brasil, a regra é não. Aí
Aí é o seguinte, olha para o lado ali que nós vamos fazer, faz de conta que tu não está vendo, nós vamos fazer. Não, vamos encontrar uma forma de fazer que seja segura, e não fazer uma burla, né? Vamos desmontar esse negócio aqui para não ter lá a proteção de máquina, para poder botar a mão lá, depois que vier o fiscal nós botamos de novo a proteção lá. Não, vamos fazer o negócio funcionar, faz um projeto que funcione, né? Ô, Alexandre, com essas mudanças que vem acontecendo aí da legislação, né, na parte principalmente das NRs, a gente vem também, tem outras coisas que envolvem também a segurança do trabalho, que você falou, o objetivo maior da segurança do trabalho é a preservação da vida lá no final da linha, né? Então, a gente tem que saber que a segurança do trabalho, ela é feita, a preservação da vida, ela é feita com multifunções, né? Vários profissionais englobados com um único objetivo, médico de trabalho, engenheiro, fisioterapeuta, psicólogo e tudo mais, né? E aí, tem um ponto também que a gente, fugindo um pouco aí dessa parte de DNR aí, e hoje a gente tem nas empresas, já aconteceu até uma situação comigo, na parte de assédio moral. Fala-se muito assédio sexual também por causa das mulheres, né? E assédio moral na empresa. Eu dei risada uma vez que eu estava trabalhando na empresa, não vou citar o nome aqui, mas o diretor dela se ele assistir, ele vai saber que eu estou falando dele, mas por questão de ética, eu não vou falar a empresa que eu estou falando, que a dona do empreendimento veio e deu uma palestra maravilhosa sobre assédio moral, sexual e moral, né, na empresa. E aí estava todo mundo, foi diretores, foi o presidente da subcontratada, foi todo mundo assistir essa palestra. E foi enfatizado mais ainda o assédio moral, que é a parte de agressão verbal, né, do que lá tinha poucas mulheres, mas falou sobre assédio sexual, mas abordou o assédio moral. E o gozado que acabou a palestra, não deu 5 minutos, saiu na palestra tal, o diretor da empresa saiu da empresa, me chamou e começou a berrar comigo, me xingar, eu certo, e ele começou a me xingar. E aí eu fico olhando para ele e falei assim, peraí, será que tem gente que entra numa palestra dessa que foi muito bem construída, muito bem apresentada, e a pessoa entra numa palestra dessa e ela sai... É a mesma coisa, não misturando aqui, é a mesma coisa falar com uma pessoa que faz tudo errado, que teoricamente quer entrar numa igreja para buscar uma solução perante Deus, e ela entra lá, leva os problemas, tudo que ela tem, e a hora que ela sai, ela pega os problemas tudo na porta de novo, e faz tudo errado de novo, né? Fazendo uma comparação. Então, teve essa palestra que foi muito forte, muito agregadora para mim até hoje, foi, e 5 minutos depois, o diretor da empresa vai berrando comigo, sabe? De uma forma, e eu sempre falando calmamente com ele, que a minha educação não permite que eu fale mais alto que as pessoas, né? A minha educação, ela diz que se eu tenho que chegar no meu limite, e se a pessoa passar do limite dela, é o problema dela, não é o meu, né? Quem perde a razão é quem está sem a razão realmente. Existe uma passagem, não estou falando aqui de religião, mas existe uma passagem muito bonita que está na Bíblia do apóstolo Tiago, que ele fala assim que esteja preparado para defender a sua fé com mansidão. Se não me engano, no capítulo 4 de Tiago, ele fala isso. E trazendo aqui para a segurança do trabalho, a gente tem que estar preparado para defender a nossa profissão, os nossos conceitos, a nossa ideologia, defender e ponderar tudo isso com mansidão, né? Porque não adianta a gente querer ser bom no que nós somos e a gente se tornar realmente extremamente qualificado. Por exemplo, eu fiz 2 cursos na revista Proteção, pela Proteção em São Paulo, que foi maravilhoso. Não estou falando isso porque você é diretor de proteção, não. Me agregou muita coisa profissional, muita. Me agregou muito 2 cursos que eu fiz na proteção, que eu recomendo ainda, né? Mas foi muito agregador para mim. Mas nada disso teria valor para mim se na hora que eu estivesse em campo ou no escritório e tudo mais, quando viesse um técnico de segurança, um diretor, um outro colega de trabalho, eu levasse a minha voz acima do teto dele. A minha vida profissional acabaria ali, né? Então, como que você vê, mudando um pouco aí o foco da nossa conversa, que a gente já está com aí quase 1 hora aí desse bate-papo, como que você vê hoje a segurança do trabalho no contexto geral e se tratando de parte de assédio moral nas empresas? Você tem alguma posição assim? Você já viu alguma reportagem, alguma coisa? Como que você vê?
Esse tema é um tema que vai impactar muito. A gente está mudando a forma do risco, né? O risco que antigamente era apenas os riscos de acidente, eles estão mudando bastante. A tendência é o homem cada vez mais saber evitar um acidente e a gente vai conviver muito mais com a doença, né? E a doença do trabalho psicossocial, né? Ele vai ser cada vez mais presente. E uma das formas mais agressivas de gerar adoecimento, né, dos trabalhadores é a questão da pressão do trabalho. As chefias, né, às vezes os colegas, né, aquele colega mais revoltado, né, mas eu acho que isso é uma coisa que vai na mesma linha do que eu estava falando. As empresas precisam saber que ter esse tipo de, digamos, de pessoa, de chefia, né, que não sabe conviver com seres humanos normais, né, com educação, com respeito, às vezes a empresa se encanta, porque o cara vai lá, começa a bater na mesa, nós temos que fazer a meta, não tem a produtividade, não sei o quê. Naquele primeiro mês o pessoal se assusta, né, e começa a produzir mais, a empresa, olha, o gerente novo, o supervisor novo, ou o funcionário novo, olha lá, cara, o processo dele subiu, né? Aí, Sim. 2 meses depois, a coisa dá uma baixadinha, porque ninguém, né? É que nem... fala um técnico de futebol, né? Entrou aquele motivador, não sei o quê. Aí ele vai lá, motiva, tá, mas não tem motivação para... Né? Existe um limite. E depois ele tem que estar com aquele discurso, daqui a pouco ele começa a enjoar e não consegue mais manter, e o time... Começa a cair um pouco. Começa a cair o negócio, né? Então, essa questão é uma coisa que as empresas têm que estar muito atentas, porque o assédio, né, o assédio moral que você está colocando aí, é muito presente. E nós estamos falando não só em chão de fábrica, nós estamos falando em bancos. Os bancos, o bancário hoje é um assediado porque ele tem metas de vender tantas seguros, o outro tem que vender tantos planos de saúde, se ele naquela semana não vender, então é até bonitinho lá na reunião, eles não brigam e tal, mas é uma forma indireta, porque a pressão da meta, né? E claro, isso que você está falando é terrível, que é o cara aquele que não sabe nem se comportar, respeitar um trabalhador, não sabe, né? E daí vem o papel importante do profissional de segurança, principalmente o técnico que está mais no chão de fábrica, né? Que é o relacionamento com o trabalhador, né? O cobrar determinadas coisas com respeito, porque, na verdade, tem um ser humano ali, não é assim, você tem que botar o capacete, não sei o quê, e vira uma coisa... Aquele cara vai ser contra a segurança. Eu tenho que conquistar ele. E daí vem uma coisa que a gente tem que cada vez mais pensar, é a cultura de segurança. Porque não é a responsabilidade do técnico ser um fiscal de uso de capacete. Isso não é função de técnico. Isso é uma coisa antiga, nós temos que mudar isso. O trabalhador é que tem que ser o cara que vai... Chefe, eu não recebi meu capacete, eu não vou entrar na área porque eu estou sem capacete, né? Os melhores exemplos aí são os exemplos de que a empresa tem um modelo. Você deu um exemplo perfeito. Saiu da palestra e o chefe lá, o diretor da empresa foi contra, né? Então, a mesma coisa, exige do trabalhador usar capacete, daí vem o dono da empresa na área e não está de capacete. Acontece muito. Dá o exemplo, né? Então, isso é cultura. Não, mas ele vai ficar pouquinho tempo. Não, mas exemplo é que nem a educação que a gente dá para os filhos, né? Filho, você não deve correr. Aí o filho ficou a vida inteira no banco de trás assistindo o pai correndo que nem um louco no trânsito. Como é que esse menino vai ser? A tendência é que ele corra que nem o pai dele. Porque o exemplo que vai fazer. Não deve fazer assim, daí ele faz o contrário. Então, e ainda fala, né? Ainda fala, quem é você para pedir para me mudar se você não muda? Você faz diferente. E mesma coisa do campo, eu já vi muito no campo, técnico de segurança fala assim, mas tu cobra de mim, dá uma olhada aquele engenheiro, dá uma olhada aquele diretor sem capacete, como que você cobra de mim? Mas eu concordo com você, e quem sofre é o final da linha, né, que você fala, uma coisa que você colocou bastante aí, que é a parte do pessoal de call center, né, que o pessoal que faz venda por telefone, tem aquela sala cheia de pessoas, e o supervisor está em cima ali, falando para ele. Então, o assédio moral ali é muito forte e impacta na parte psicológica, laboral da pessoa. E a pessoa leva aquilo para dentro de casa, né? Aquilo né? Então, pode falar, Alexandre. Não, a gente publicou, foi em 2019, um livro
do Dr. Sérgio De Luca, que é um médico do trabalho e estudioso nessa questão de psicologia e tal. Ele fez a tradução para o Brasil de um método inglês que faz... Na verdade, a gente fala essa questão do ambiente de trabalho, né? Identificação. Como é que eu identifico? Como é que eu quantifico isso, né? Qual é o problema do meu ambiente de trabalho? E ele tem um sistema lá que ele, através de entrevistas, então ele mostra como é que se faz, as perguntas que eu tenho que fazer para o trabalhador, tanto em questionários separados ou grupos de conversa, né? Que eu consigo identificar quais são os meus problemas. E quando eu estou mexendo nos problemas psicológicos, né, eu estou identificando a pressão do trabalho, o chefe que é autoritário, o colega que é autoritário, isso tudo interfere na vida das pessoas. Então, gera adoecimento, o cara sai dali, né, entra em depressão, uma série de coisas, se afasta do trabalho, acaba se afastando, deixando de trabalhar, né? Para a empresa é ruim, péssimo para o trabalhador, que acaba tendo uma doença que é hoje cada vez mais comum, essas doenças psicossociais. Mas esse método que o doutor Sérgio De Luca traduziu para o Brasil, ele é um modelo de como eu consigo avaliar e tomar uma decisão de aonde eu tenho, qual é a minha prioridade, né? E ele, inclusive, tem estudos de casos em hospitais, estudo de casos numa empresa de call center, estudo de casos numa grande empresa do setor de alimentação, uma indústria. Então, e cada empresa tem um tipo de problema. E em algumas dessas pesquisas ficou muito claro quando aparecia um chefe, desse chefe que eu mencionei, que é aquele chefe, né, aquele carrascão, aquele chefe, a princípio, a empresa idolatra ele como um cara muito bom, mas ele é um mal terrível para a empresa. E, às vezes, a empresa, de posse de uma pesquisa como essa, ela muda, ou pelo menos tenta fazer com que o cara mude. Né? Olha, fulano, você tem que mudar a sua prática, senão, né? Porque nós não podemos, nós estamos num outro mundo. A geração que está entrando agora no mercado de trabalho, a geração que está entrando, que tem hoje 20 anos, ela não vai se submeter ao que a minha geração se submetia, de ficar quieto e tal. Esse confronto vai ser cada vez maior. O jovem agora quer outro tipo de tratamento. Esse cara, quando ele receber um chefe desses, se ele tiver a opção, a primeira opção que ele tiver, ele vai mudar de empresa. Sim. Então a empresa vai perder porque tem um chefe que não respeita, que tem esse assediador, né? E esse assediador tem que ser identificado. E como é que tu vai identificar isso? Numa empresa, tu vai ter que ouvir os trabalhadores, vai ter que ouvir, entende? Mas ouvir isso sigilosamente, porque ninguém vai falar, reúne todo mundo agora, vocês acham que eu sou um chefe carrasco? Não, ninguém vai, né? A empresa tem que ter formas de uma maneira muito cuidadosa, de que se identifique, porque senão chega para o chefe e diz assim, o pessoal está dizendo que o senhor é muito carrasco. Quem falou isso? Eu não sou, não, né? O cara é capaz de... Aponta para mim quem quer que eu vou mandar embora. Porque o cara é o poderoso, ele tem o poder de te demitir, né? E daí? Eu não vou falar nada, eu vou ficar quieto, né? Então, a empresa tem que pensar, não, peraí, mas isso está baixando a minha produtividade, está aumentando o meu adoecimento, está gerando uma série de problemas, e o cara tem que mudar, ou eu tenho que mudar esse cara, entende? Só que as empresas preferem não olhar isso, agir de uma forma antiga de administração, que a gente está falando aí, Taylorismo, outro, né, Fordismo, são modelos que há 100 anos atrás eram, né, o Fordismo, né, era um sucesso, o modelo do que o Henry Ford criou para fazer carros era um modelo maravilhoso, só que hoje não dá mais, né? Nenhuma fábrica de carros faz carro como fazia o Ford, né? Ele até tinha aquela tese, né? Você pode comprar o carro de qualquer cor, o modelo Ford, o modelo T, né, que ele vendia, né? Qualquer cor desde que seja preto, né? Então, o direito de escolha era até esse, não, ele podia escolher qualquer cor desde que seja preto. Então, era uma coisa, era padrão. E as pessoas se submetiam no processo de fabricação, que era uma pessoa depois da outra, uma botava parafuso, o outro fazia não sei o quê, e produção, e controla tempo, e controla, né, métodos e processos, vai controlando, o cara ali está demorando 3 segundos mais para girar um parafuso, ele está fora da produção, tira esse cara daí e bota outro. E daí começou a ter adoecimento, né? Então, esse processo que nós tínhamos
no início do século passado, continuou até anos 90, que muitas empresas até hoje, fazendo a mesma forma. Mas nós temos que mudar, o ser humano evoluiu, a tecnologia evoluiu, e os riscos também agora são mais mentais do que os riscos físicos, né? Ergonomia e tal, postura e tal, hoje são mais mentais, né? Mas mesmo assim, hoje a gente tem muito problema ergonômico, problema de O acidente. ser humano hoje está mais sensível também, né, Alexandre? Antigamente o ser humano, assim, eu estou falando de uma forma saudável, não mas o ser humano era um pouco mais bruto, né? Aguentava mais o tranco. Hoje em dia tem o pessoal mais do mimimi, que é mais sensível, né? Então, quando você pega um gestor que é carrasco, como você está falando, às vezes ele se torna mais responsável pelo acidente no final da linha de produção do que o próprio funcionário que está lá sem EPI, né? Porque a pressão psicológica vem em cima vem em cadeia, e aí acaba chegando no funcionário que o fato, às vezes, entre aspas, estou falando, para não ser mal interpretado como você fala, às vezes o fato do funcionário não estar usando uma luva, ela se torna até menos grave que o fato da pressão que está vindo de cima. Por quê? Porque a luva está ali, mas a pressão psicológica que está vindo em cima dele é tão forte que ele esquece de colocar a luva, ele quer passar aquela linha que a gente falou da segurança, trabalho e proteção. Então, é difícil. O ser humano hoje mais sensível, né? Porque o sujeito chega na empresa 2, 3 vezes a semana com cheiro de álcool e é um excelente no funcionário, a empresa ela já quer mandar o cara embora porque é um alcoólatra, né? E é um excelente profissional. E às vezes ela não sabe que tem um cara lá que não usa nada, mas é um péssimo profissional que fica dormindo, enrolando e tudo mais. Então, esses dois profissionais aí, o psicólogo, assistente social e tudo mais, ele vai um pouco além ele sai da casinha, né? Ele vai conversar com o cara, fala, o que está acontecendo com você? O que está acontecendo na sua casa? A minha filha, a minha esposa, o meu filho está internado, não sei o que, isso aqui. Então, ela consegue chegar pela sensibilidade do que está acontecendo com essa pessoa e saber se essa pessoa está chegando com cheiro de álcool na empresa porque é uma pessoa desleixada, um alcoólatra mesmo, que está nem coisa, ou se alguma coisa está acontecendo. Não que o álcool justifique a mudança de posição, não é isso, né? Sou contra a bebida alcoólica e tudo mais, mas mostrando aí que, às vezes, nem sempre o que parece né? O que a gente olha é aquilo, né? Às vezes a gente olha para a pessoa, julga muito ela dentro da empresa e fala que ela está indo por várias direções que não tem que ir, só que a gente não consegue olhar do outro lado da pessoa, o que está acontecendo com ela, né? É aquele chefe que está fazendo pressão, é aquele diretor que está pedindo demais, a esposa que está internada, a filha que foi estuprada 1 mês, 2 meses atrás, o filho foi assassinado, é ele que saiu com o dinheiro do serviço para fazer compra, foi assaltado, levaram tudo que ele tinha, não tem mais onde procurar. Então, é um conjunto de fatores, por isso que a gente fala que a segurança do trabalho é feito de multifunções, e a prevenção de acidente também é feita de multifunções, né, Alexandre? Exatamente. Esse profissional tem que estar preparado porque tem uma pessoa, né? O profissional de saúde e segurança e saúde, tem uma pessoa ali, tem uma história de vida, né? Ele tem que tentar entender, muitas vezes, né, aquela pessoa. É difícil, mas tem que buscar, porque às vezes a explicação para não usar determinada condição de proteção, né, alguma atitude mais protetiva, ela tem uma explicação, né? E a tendência da gente não, tá todo mundo da mesma forma, né? E não é assim, cada um tem o seu jeito, eu tenho que falar de uma forma com você e diferente com o seu colega, né? Cada um tem o seu jeito. E quando eu falo naquela questão do marketing, né, no sentido marketing, pode parecer um sentido comercial, mas não é no sentido comercial, é no sentido de venda da segurança como conceito, né? Então, eu tenho que entender como é que o marketing funciona, eu tenho que entender o meu público e tentar me comunicar com o meu público. É nesse sentido que eu tentei falar no marketing. E se eu estou falando e o cara não está entendendo, eu não estou fazendo o meu marketing da prevenção. Para o dono da empresa e para o trabalhador. Eu estou falando e o cara não está entendendo, não funcionou o meu marketing. Então, alguma coisa errada, né? Eu tenho que aprender a me comunicar, no sentido de falar bem no sentido, não ser um orador, mas falar uma linguagem que a pessoa vai conseguir entender. Porque se eu falar a linguagem
e o cara não entendeu, a coisa não funcionou. Se eu não conseguir que ele capte a questão de que a cultura da segurança é uma coisa importante, o processo não funcionou. Aí nós temos assim, dentro da empresa, a empresa tem que estar disposta a fazer isso, ela tem que ser despertada. Então, o primeiro cara que tem que ser despertado para a cultura da segurança é o dono da empresa. Se esse cara não... Se o cara lá em cima não... não, isso aí é bobagem, isso é coisa de lei, isso é coisa do ministério, do governo que quer... Se o cara não comprar, não adianta. Mas então, o foco do profissional talvez seja, primeiro, fazer um trabalho muito forte nesse cara. Eu vou provar para o meu chefe, para o dono da empresa, de que esse negócio vai ser legal para a empresa, vai ser bom porque vai reduzir custos, vai reduzir acidentes, vai reduzir adoecimentos, vai ser bom para a motivação da equipe. Depois que eu convencer esse cara, eu tenho que convencer os intermediários, porque daí tem, até ela chegar lá no trabalhador, tem o diretor, o gerente, ou o supervisor. Esses caras também, às vezes, querem ser mais realistas do que o dono da empresa, né? Então, esses caras têm o segundo escalão que eu tenho que convencer também. Porque se eu chegar no dono da empresa e chegar no trabalhador, esse processo às vezes não funciona. Eu tenho um amigo que é um pesquisador da Funacentro, o João Cândido, lá de Minas Gerais, que era da Funacentro, hoje está aposentado. Ele fez uma pesquisa sobre a cultura de segurança e ele chegou à seguinte conclusão, de que entre a informação que existia no chão de fábrica e o dono da empresa, ela sempre chegava distorcida no dono da empresa. O empresário nunca sabia o que acontecia lá embaixo. Por quê? Porque nos níveis intermediários, os caras eles se recusavam a fazer determinadas coisas, alegando que a empresa não queria fazer. E, às vezes, o dono queria fazer. Ele não tinha dito não para aquele investimento, mas os gerentes tentando mostrar serviço, não, vamos economizar, vamos fazer um trabalho que vai representar, né? Isso aqui, botar esse dinheiro fora, não, nós vamos economizar isso aqui. Então, eles tomavam decisões em nome do dono da empresa. E, às vezes, chegava no dono, não, soube que a gente não fez isso porque a empresa não quis. Não, mas eu não decidi isso. Então, era absurdo a falta de informação entre a alta direção e o trabalhador, né? O processo lá no chão de fábrica. Porque esses supervisores, esses gestores, esses gerentes, eles absorviam para ele a empresa, mas tomando decisões muitas vezes erradas. E quando ele tomava essa decisão errada, a empresa deixava de investir na prevenção, gerava um acidente, e aquele acidente gerava um custo. Daí, quando chegava, não, mas por que vocês não compraram aquele equipamento? Não, mas eu nunca disse que não era para comprar. Não, mas a decisão foi do seu gerente. O seu gerente disse que a empresa não ia querer comprar. Então, esse processo é um processo que daí finalmente quando eu chegar nesse processo e tiver o diretor, as gestões intermediárias convencidas da cultura da segurança, eu chego no trabalhador, é muito mais fácil, porque daí o meu trabalhador vai ver que o ambiente é um ambiente que permite a cultura da segurança. Mas aí é um trabalho que nós temos que fazer, nós profissionais que atuamos nessa área, porque o dono da empresa muitas vezes não sabe a importância desse negócio. Então, esse é diferente assim, daquela coisa, não, o governo tem que fazer isso, convencer a sociedade. Não, quem tem que fazer isso são as instituições como as nossas, né, sindicatos, associações profissionais, e principalmente o cara dentro da empresa. Esse tem um papel fundamental. Obviamente que ele tem que ter bom senso, ele tem que ser estratégico, ele não vai brigar com todo mundo. Vocês têm que... Não, ele tem que pensar isso como um planejamento, de como é que eu consigo convencer esse cara de que segurança é legal. Até a gente pode, eventualmente, conversar entre as pessoas, né? Como é que você conseguiu fazer, né? E como é que a sua empresa trata isso? Trazer um cara, um outro diretor de uma empresa que tem uma boa prática para conversar com o teu diretor, isso às vezes funciona, entendeu? O cara vai entre eles, porque daí eles se reúnem lá. Uma das maiores dificuldades que eu tenho, assim, e uma frustração, é que em evento de segurança, a gente não vê diretor de empresa. Diretor de empresa nunca vai em evento de segurança, porque ele não considera isso uma coisa prioritária. Ele vai em reunião empresarial para tratar de impostos, sobre mudanças ministeriais, associações comerciais, e vai discutir sobre, né, o mercado, mas segurança ele nunca vai, ele sempre manda um terceiro. Manda lá o cara do RH, manda o cara da gestão de segurança, com certeza. Manda o diretor industrial, ele nunca vai.
Por quê? Porque ele não percebe que aquilo é importante. Ele percebe que isso aí, esse negócio é um negócio, tem que ter, vamos fazer. E as empresas que já descobriram isso, elas conseguiram dar um salto de qualidade cultural e conseguiram usar a cultura de segurança como um instrumento de apoio ao processo de produtividade, competitividade. E daí se reverte é muito positivo isso, e esses exemplos são fantásticos, né? Pena que são ainda poucos em relação à quantidade de empresas que não adotam essas soluções. E o pior de tudo é que quando alguma coisa dá errado, que a gente falou nessa linha hierárquica, que aqui o meio para, né? O contato com a parte de baixo, quando dá errado é a parte de baixo que é admitida, né? É o técnico, é o engenheiro, é o gestor. O gerente vai dizer para o dono o gerente vai dizer para o dono da empresa, não, o cara lá, o fulano lá que errou. E o cara lá de baixo vai dizer, o dono lá que não quis. Ele vai se defender. Ele fica ali se defendendo, né? Usando, não, a empresa não quis investir, eu queria comprar aquela máquina para proteger, não sei o quê. E o cara vai dizer lá, não, eles vieram com uma máquina lá que era um absurdo de caro e não sei o quê, e eu acho que não... Né? E eu tenho certeza que... Sempre batendo na parte de baixo. Mas isso aí, Alexandre, eu estou falando aqui com o Alexandre, que é diretor da revista Proteção, né, publicações aí, uma grande honra aí na estreia do nosso canal. Alexandre, como que está aí, para a gente falar um pouco, como que está a Universidade de Proteção aí? Bom, o projeto da universidade, ele casualmente foi lançado no ano passado, em fevereiro. A gente estava com o projeto montando, e em fevereiro a gente lançou. Casualmente, em março, o Brasil parou, né, por causa da Covid, e foi fantástico a repercussão que a gente teve, porque, na verdade, foi a forma que a gente teve de transmitir informações, né? Obviamente, a gente estava num processo de produção de cursos, né? A universidade ela faz cursos, basicamente, 2 tipos de cursos, e cursos de curta duração. Nós fazemos cursos de formação, cursos para formação de engenheiro, técnico. É uma universidade de cursos abertos, né? Cursos de 8 horas, 40 horas, mas não mais que isso, né? E a gente tem 2 tipos de curso, voltados para os profissionais de segurança, né? São os técnicos, engenheiros, médicos, enfermeiros, todos os outros, ergonomistas, higienistas e outros profissionais, e os cursos para trabalhadores, que são aqueles cursos obrigatórios, né? Curso de CIPA, curso de EPI, curso de eletricidade, NR12 e outros, né? Então, a gente focou nesses dois modelos. E tanto um quanto o outro, obviamente, os cursos para trabalhadores, em função de uma realidade de mercado que muitas empresas acabaram mesmo atuando muito home office, né? Então, elas reduziram essa atividade. Então, os cursos para trabalhadores, houve uma tolerância do Ministério na obrigatoriedade desses cursos, mas mesmo esses cursos têm um grande sucesso. O nosso curso de CIPA é um curso, eu costumo dizer que é o melhor curso de CIPA EAD do Brasil. Foi feito com muito carinho, com uma qualidade de informação. A gente viu que tinha muito curso de CIPA que ficava falando muito em norma, e a gente focou o nosso curso de CIPA num modelo de como o trabalhador pode ser um apoio para a empresa para identificar riscos e solucionar riscos, né? Ele é um agente de disseminação disso. Então, a gente trabalhou muito com identificação de riscos, entender o que é risco, como trabalhar, e, claro, outros conteúdos, mas de uma forma muito didática a gente fez esse curso. E temos hoje mais de 30 cursos já na nossa plataforma da universidade, com diferentes, né, tanto de higiene, ergonomia, cultura de segurança, gestão de PPR, PGR, inventário de risco, né? Temos vários professores, os professores que davam aula com a gente, né? O que nós mudamos é que muitos dos cursos que nós estávamos gravando em estúdio, a gente passou a gravar. A gente teve uma perda, digamos, técnica, né? Porque a gente começou a gravar com os professores pela internet, então, mas a qualidade do curso só diminuiu, a qualidade visual, né? No sentido, não é tão bem acabado, porque nós tínhamos um estúdio, estávamos gravando em Full HD, um negócio de primeira linha e tal, e a partir de março do ano passado, a gente começou a gravar o professor da sua casa, a gente gravava e depois fazia uma edição desse trabalho. Então, essa é uma forma que a gente encontrou de suprir
essa carência, porque, na verdade, assim, a gente está mais de um ano, né? Provavelmente até metade desse ano a gente já vamos estar sem nenhum curso presencial, pelo menos a proteção não vai desenvolver, enquanto não tiver muito definida essa questão do controle da Covid, né? Então, pelo menos nesse sentido, a gente conseguiu oferecer para o mercado uma opção para o profissional se preparar. Porque esse é o nosso grande desafio. O nosso produto não é nem revista, nem curso, nem feira. O nosso produto é informação de qualidade na área de segurança do trabalho. Ou seja, tem muita qualidade. Sim, pode. Eu realmente eu recomendo a proteção nos seus cursos aí, porque eu sou prova, eu fiz o curso e amei a qualidade aí do curso que eu fiz. E aí, passando essa pandemia aí, tem aí a perspectiva de voltar com cursos em company, presencial em São Paulo, como era antes? Existe a possibilidade de a faculdade de proteção vir a ser física também, ou só vai ficar virtual mesmo? Não, nós vamos retomar, provavelmente, se tudo correr bem, nesse segundo semestre, ou no ano que vem, em algum momento a gente volta, né? Quando a pandemia estiver estabilizada, as coisas voltarem, as escolas voltarem ao normal, que o nosso conceito não adianta fazer um curso que os trabalhadores os profissionais vão ter medo de participar. Então, assim que as coisas voltarem ao normal, voltam os cursos, a gente vai ter, então, as duas modalidades. Nós vamos ter o EAD e o curso presencial. Obviamente que num país como o nosso, que nós temos milhares de municípios, né? E a proteção sempre teve uma característica de estar muito presente em todas as regiões. A gente todo ano fazia curso em todas as regiões. Sim. Só que a gente tem uma quantidade de uns 50 cursos e nós tínhamos cursos em todas as regiões. Só que a gente não conseguia botar os 50 cursos em todas as regiões. Então, a gente ia lá para o Pará para fazer um curso, ou 2 cursos, ou 3 cursos, mas não deixava de fazer 40 e poucos, né? Porque a gente não... Então, a gente montou em São Paulo a nosso centro de capacitação e fazia lá em São Paulo todos os cursos. Obviamente, algumas pessoas se deslocavam e tal, mas mesmo assim, sabe como é difícil o deslocamento, então. Então, o curso através da universidade é uma oportunidade para que o cara lá do interior da cidade, né, que tenha uma cidade pequena mesmo, do interior, lá no interior do Nordeste, ou no Centro-Oeste, ou no Sul, no Rio Grande do Sul, uma cidade pequena, ou no grande centro, ele pode tranquilamente... no momento que ele quiser, e o curso EAD tem essa vantagem, ele é modular, a gente faz por módulos, então são módulos de 50 minutos, 1 hora, 40 minutos, mais ou menos assim, então ele assiste um módulo, ele faz uma avaliação, depois ele passa para outro módulo e vai fazendo, dependendo do curso, tem 4 módulos, 8 módulos, o curso de CIPA tem 20 módulos, né? São 20 horas de treinamento, mas são 20 módulos. Então, a gente possibilitou o acesso num país do tamanho do Brasil, democratizando o acesso, porque antes a gente, mesmo que a gente iria, vamos dar o exemplo, eu ia lá para Goiânia, né? No interior do Centro-Oeste, eu fazia um curso em Goiânia. Mesmo o cara de Goiás, era difícil para ele ir para Goiânia, porque às vezes 200 quilômetros, 300 quilômetros, então, para fazer um curso, para participar. Então, nós não tínhamos condições de estar em todas as cidades, em todos os lugares, com todos os cursos. Então, a Universidade de Proteção, ela tem essa vantagem. O curso, ele é possível em qualquer lugar do mundo. Ele assiste, ele adquire, ele faz o curso modularmente, depois ele recebe, termina o curso. Quando ele termina o curso, ele recebe o seu certificado. A gente tem uma interação, então ele pode fazer perguntas para o professor, não ao vivo, né? Mas ele manda as perguntas através da plataforma. E em alguns cursos a gente desenvolveu, inclusive, uma que a gente chama de mentoria, que é um pós-curso, onde a gente fazia uma live com os alunos que tinham feito aquele curso e o professor para discutir um pouquinho o que ficou faltando. Então, a gente está aprendendo a fazer, porque é uma coisa muito nova, né? O curso EAD é uma modalidade que tem tudo a ver com um país como o Brasil. Tem tudo a ver, porque a educação, sendo bem feita, né, tem que ser bons profissionais, e sendo bem feito, e tendo a pedagogia, a questão de, né, a comunicação, a forma de comunicação, e principalmente conteúdo, né? Porque não adianta pegar um conteúdo, uma forma maravilhosa, se o professor é ruim, o conteúdo é ruim. Então, tem que ter esse conteúdo. E a proteção conseguiu ter um time de profissionais, através dos cursos presenciais, que a gente está levando muitos deles para o curso IAD, e está funcionando muito bem. Muito bom. Eu recomendo aí, viu? Você que está nos assistindo aí, que o link vai ficar aqui embaixo na descrição do vídeo aí,
e que você acesse lá e se inscreva nos cursos da proteção, assine a revista, tanto de papel como digital, porque é uma fonte riquíssima de informação e o profissional de segurança do trabalho não pode ficar sem essa fonte de informação. Alexandre. Aliás, deixa eu só te falar, aproveitar que nós estamos falando aqui, nós estamos lançando, esse mês de abril, né, um projeto inovador da proteção, que a gente tinha assinaturas anuais da revista Proteção, ou bianuais, né? A gente está lançando um projeto agora que é um programa que no nosso site Proteção Mais, que é um programa de fidelidade em que o cara, a partir de R$ 5,90, né, ele tem acesso ao site, um pouco, paga, eu não sei se é a partir de R$ 11,00, ou R$ 11,90, ou R$ 13,90, eu não sei o valor exato aqui, ele paga, tem acesso ao site, recebe a revista digital, a partir de R$ 29,90 ele recebe a revista digital e a impressa, site, e desconto em eventos, participação do nosso congresso. Então, tem lá uma série de oportunidades, né? Desconto em livros, participação em lives, e nós vamos... Maravilha, então, rapaz! A gente está fazendo isso porque a gente... e aí o cara adere ao plano mais adequado ao seu perfil econômico e ao perfil, digamos, de necessidade de conhecimento. Então, Maravilha, um projeto parabéns. que está lançando, que está no site da Revista Proteção, que é o www.protecal.com.br. Bom, maravilha, Alexandre. Alexandre, para encerrar essa live nossa aqui, duas perguntas aí que é o carro-chefe aí desse programa, que é regras e bom senso. Para você, o que é regra na segurança do trabalho e no meio editorial para a segurança do trabalho? Uma regra e o que é o bom senso? Bom, vamos lá. Regra, para mim, é respeitar a vida de todos, né? Em todos os momentos. Isso é uma regra que deveria ser regra de ouro do profissional de segurança, respeitar a vida dele, e inclusive ele tem que pensar que ele tem que se preservar, respeitar a vida dos colegas, dos trabalhadores da empresa, do dono da empresa, de todo mundo. Todas as pessoas deveriam ser respeitadas. E o que é bom senso, para mim, é exatamente o que eu falei um pouquinho, que eu acho que as pessoas têm que ter o bom senso de entender o espírito das regras e não olhar as regras, as normas, as leis, as orientações, de uma maneira muito fria, né? Entender o porquê que ela existe e para que ela existe. Porque, às vezes, as pessoas fazem, né? Obrigam determinadas pessoas a fazer determinadas coisas e não tem sentido nenhum. Não tem sentido nenhum. A gente tem que ter bom senso, obviamente, sem desrespeitar as regras, mas tem que ter bom senso. Então, eu deixo... E quando eu deixo de ter bom senso, eu abro espaço para uma coisa que é terrível, que é o espaço para a burla. A pessoa que não percebe que aquilo é bom senso, é a mesma coisa assim, eu estou com uma estrada, 4 pistas maravilhosas, asfalto maravilhoso, e eu boto lá naquela estrada 40 km por hora. Sim. Isso não tem bom senso nenhum, entendeu? Ou, por exemplo, nas estradas brasileiras, a gente tem estradas e é 80 km por hora. Quando qualquer país, né, poderia ser 120. Aí o que acontece? Eu não vou respeitar, alguns vão respeitar, mas alguns não vão respeitar, porque eles vão dizer, mas não tem sentido nenhum. E quando eu não respeito os 80 km por hora, daqui a pouco tem uma placa que fala em 60, e talvez ali seja importante eu respeitar, e eu não respeito. Porque eu já não respeitava de 80. Não tem bom senso aquilo. Então, quando a pessoa não consegue entender as coisas, né, não tem lógica, ela quebra a forma de pensar aquilo, e aquilo subverte tudo. E acaba redundando. E quando eu preciso cumprir a regra, se quando eu tenho as regras não têm bom senso, quando eu passo a descumpri-las, quando eu preciso cumpri-las, eu não cumpro também. Então, nesse ponto, o bom senso tem que ser sempre levado junto com as regras, né? É muito interessante a sua abordagem de ter regras e bom senso. São coisas que tem que trabalhar juntas. Uma regra não pode deixar de ter bom senso, né? E o bom senso não pode esquecer das regras. Mas se a regra não tem bom senso, ela não vai ser cumprida. E eu estou fazendo o papel mais importante de qualquer regra, é que ela seja cumprida.
E se as pessoas não percebem isso, elas não vão valorizar e não vão respeitar esse princípio. Isso aí. Alexandre, eu queria agradecer você imensamente pela participação nessa estreia do canal, e eu espero aí que eu possa trazer mais profissionais qualificados que você na parte de segurança, meio ambiente, saúde, de várias áreas aí, para a gente alavancar esse canal. Então, você que está assistindo aí, tem um link aqui da revista Proteção embaixo, faça a inscrição na revista, pesquise os cursos que são importantes da sua área, se qualifique, porque são cursos maravilhosos. Você que não se inscreveu ainda nesse canal, se inscreva, divulgue aí, deixe o comentário também, pode deixar sua opinião, não tem problema, toda crítica que seja construtiva, ela seja bem-vinda, mas, por favor, sem palavrão, sem ofensa, sem nada, sem xingar, qualquer parte que seja, porque aqui tem regra e tem bom senso, tá bom? Alexandre, muito obrigado, meu amigo, espero poder te ver aí pessoalmente assim que passar essa pandemia, a gente tomar um café junto aí, colocar a conversa em dia pessoalmente, né? Ou igualmente. Coloca aí um abraço, porque hoje está difícil até de dar um abraço, né? É verdade, também, Alexandre, também, concordo com você. Sucesso nesse projeto, tá, Marcelo? Você tem todo o desafio aí pela frente, eu tenho certeza que você vai implementar esse projeto com grande sucesso, e eu estou torcendo por você. Um abraço a todos e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, Deus abençoe, regras e bom senso, na sua vida, na sua casa, na sua família, e Deus em primeiro lugar. Muito obrigado aí, Alexandre, muito obrigado. Até mais.